Olá, gente, nós vamos resolver a questão 1 da prova de Saquarema, que ocorreu agora em 2023. Essa questão 1 é uma questão que o IBAN, o Instituto que desenvolve a prova de Saquarema, o IBAN já lançou esse tipo de questão em provas anteriores, em outros municípios. Então é uma questão que já caiu bem parecido em outras provas desse instituto. Então vamos lá. Veja que ele considera uma função f, definida para todo x pertencente ao conjunto dos números reais, de modo que o f de x mais 2 é igual a 2x menos 1. Muito bem. É interessante que ele pede o valor de m. Veja que quando ele pede o valor de m, esse m ele ocupa uma posição de uma função f de x. Então é muito interessante a gente escrever essa lei como f de x. Então você tem, sempre que você tiver exercício, f, aqui uma expressão que não seja x, você transforma essa expressão em x, evidente, usando o seguinte argumento. Quando eu aqui, no f de x mais 2, eu coloco, por exemplo, tirando esse x, se eu colocar o x menos 2 no lugar do x e somar 2, quer dizer, é evidente que eu estou tirando o x, e colocando x menos 2. Então, eu estou fazendo essa troca, o x para o x menos 2. Esse mais 2, ele já está aqui na função. Então, quando eu tiver o menos 2 com mais 2, eu vou ter o f de x. Mas não basta eu fazer isso. É preciso que do outro lado, como eu troquei esse x por x menos 2, do outro lado eu troco o x também por x menos 2. E aí eu vou fazer isso, 2 vezes x menos 2 menos 1, que, desenvolvendo aqui, eu tenho 2x menos o 4, 2 vezes 2, 4, menos 1, que eu tenho 2x menos 5. Então, veja que dessa função, isso aqui é uma função f, eu pude escrever uma nova função, que agora não é mais f de x mais 2, é f de x, que é dado por 2x menos 5. Então, o nosso exercício, o nosso problema consiste em usar essa função. Ora, veja que ele quer o valor de m. Ora, se eu quero f de m, vamos ter que fazer o f de m, eu tenho que fazer o f de m menos 1. F de menos 1, que é a função inversa de f de x aplicado em m menos 2. Mas vamos ver quem é f de m. O que consiste na função f de x? F de m é trocar o x pelo m. E aí, trocar o x pelo m. Eu tenho 2m menos 5. Então, nós temos já o f de m que vai entrar aqui, contando rápido. Agora, f de menos 1 de m menos 2. Então, o que eu preciso achar? Eu preciso achar a inversa
vou escrever aqui, ó, a inversa de f de x. Bom, achar a inversa de uma função, a gente vai usar, né, aquela proposição. Eu troco, porque eu posso estar escrevendo assim, ó, y igual a 2x menos 5. Então eu vou trocar o y pelo x. Quando eu troco o y pelo x, que fica x, e troco o x pelo y, 2y menos 5. Esse y que está aqui, ó, né, vou passar o menos 5 para cá, dá mais 5, igual a 2y. Ora, o y é x mais 5 sobre 2. Ao fazer isso, esse y é a função inversa. Tá? Eu posso estar escrevendo y menos 1 ou escrevendo f de menos 1, que é x mais 5 sobre 2. Ora, ele quer f de menos 1 de n menos 2. É o mesmo problema. Eu vou trocar, eu vou aplicar no x o n menos 2 para achar o f, a função inversa, né, f menos 1 em n menos 2. Então nós vamos pegar o x, colocar n menos 2, tá, mais 5 sobre 2. Isso dá n mais 3 sobre 2. Então nós encontramos o f de menos 1. Ó, isso cai numa equação onde o f de n é 2n menos 5 menos, colocar o f menos 1 de menos 2 como n mais 3 sobre 2. Isso é igual a 1. Ok? Muito bem. E aí, né, eu posso estar multiplicando assim. 2 vezes 2, 4n, menos 2 vezes 5, 10, menos, aqui, n mais 3, igual a 2 vezes 1, 2. Reduzir ao mesmo denominador. Ok? 2 vezes 2, 4, menos 10. O m mais 3 antes, sinal negativo. E o 2. Cuidado, né, que eu preciso trocar o sinal de n e trocar o sinal de 3. Isso é igual a 2. Ora, 4n com menos n dá 3n. Menos 10 com menos 3 dá menos 13. Passando para o outro lado, dá 13 somado com 2. E o meu n é 15, né? 13 mais 2 dá 15, dividido por 3. O meu n é 5. Então, a nossa resposta, o m vale 5, e aqui a letra que tem o 5 é a letra B. Então, tá aí, gente, a resolução da questão número 1 da prova de Saquarema 2023, a prova mais recente do IBOR. Né? Obrigado e até a próxima questão. Bom, gente, nós vamos resolver a questão 17 da prova de Saquarema, que ocorreu agora em 2023. É uma questão muito interessante, tá? Não é uma questão simples, tá? É uma questão que exige, você precisa pensar na questão e perceber, tá, um
modelo ali para você resolver, né? Um caminho, vamos dizer assim, matemático para resolver. Não tem caído questão muito parecida com essa nas provas do IBAN. Tá? Bom, o que eu quero assim, antes colocar para vocês é o seguinte: esses x e y a gente não conhece, mas vamos supor, né, que eu tenha dois números, né, que seriam naturais consecutivos, por exemplo, o 3 e o 4. Então são números naturais consecutivos. Veja que o 3, que é o primeiro, é menor que o 4. Então há uma sequência aqui de dois naturais consecutivos. Ora, se aqui nós sabemos que existem quantos naturais? Dois números naturais. Agora, se eu elevar o 3 ao quadrado, que dá 9, e se eu elevar o 4 ao quadrado, que dá 16, nós vamos ter entre o 9 e o 16, quantos naturais? Vamos botar aqui, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, vou escrever aqui, ó, entre 9 e 16, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 naturais. Então, o que ocorre? Quando eu tenho dois números sequenciais naturais e eu quadro, isso aqui aumenta, né? Esse valor aqui entre os naturais ao quadrado, veja que aumentou, enquanto aqui entre os naturais não tem nenhum, é evidente, só tem dois números. Aqui, se eu for pensar de 9, vou botar assim, ó, de 9, incluindo, né? De 9 a 16, tá? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos 8 naturais. Mas aqui eu pude contar. Quando eu tenho x e y não conheço, como é que eu posso escrever matematicamente, né, quantos naturais existem de um número até outro? Vamos pensar aqui usando esse conceito matemático. Você pega o 16, tira o 9, evidente que isso aqui é uma sequência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, quando eu tiro 16, eu tiro 9, né, eu estou tirando todos os naturais, inclusive o 9. Então, eu tenho que sempre somar 1, faço a diferença desses extremos, e sempre somo 1, que é o 9, que eu tenho que colocar, porque eu quero os naturais de 9 a 16, incluindo 9 e 16. Então, aqui dá 8, né? 16 menos 9. Dá 7 mais 1, dá 8 naturais aqui dentro. Então, usando esse rabisco aqui, é que a gente vai caminhar para a resolução. Ok? Bora. Então, agora nós vamos ver o seguinte. Vamos ver o seguinte. Veja só. Eu tenho x e y, dois números naturais e consecutivos. Tá? Nesse caso aqui, né, quando eu subtraio, quando dois números são consecutivos, né, eu subtrair dois números consecutivos, por exemplo, 4 menos 3 dá 1. Se eu pegar, por exemplo, o 7 e o 8, 8 menos 7 dá 1.
Então, a diferença, tá, de dois números consecutivos, que eu tenho que começar a formar algumas equações para achar exatamente a resposta. Então eu vou colocar assim, ó, y, se eles são consecutivos, eu tenho certeza que y menos x igual a 1. Tá? Uma equação. Muito bem. Agora, veja, eu tenho x ao quadrado, eu tenho y ao quadrado. Certo? Aqui dentro, né, entre, vou botar aqui, ó, x ao quadrado e y ao quadrado, aqui, ó, se entre x ao quadrado e y ao quadrado, existem 36 números naturais aqui dentro. Aqui dentro. Mas vamos, se eu pegar e incluir esse cara e esse, passa a ser 38. 36, 37, 38. Então, números de x ao quadrado até y ao quadrado. De 9 a 16. De x ao quadrado e y ao quadrado. Então, eu vou fazer assim, ó. Y ao quadrado, que é o último, menos x ao quadrado, é isso? Y ao quadrado menos x ao quadrado. Tá? Agora, como eu fiz aqui, ó, 16 menos 9, né, eu somo 1, que é exatamente o 9. Usa a mesma coisa, y ao quadrado menos x ao quadrado, mais 1, sempre somando mais 1. Isso aqui não é 36, isso aqui é 36, 37, 38. Então, na realidade, eu tenho essa equação, y ao quadrado menos x ao quadrado, 38 menos 1 dá 37, uma nova equação. Interessante. Então, olha, eu tenho um sistema, veja, y menos x igual a 1 e y ao quadrado menos x ao quadrado igual a 37. Eu preciso achar quem é x e quem é y. Se eu encontrar quem é x e quem é y, eu vou conseguir achar a resposta. Então, é um sistema e nós vamos resolver esse sistema. Ora, veja que aqui o y é x mais 1. Né? Passei o x para lá, x mais 1. Eu vou tirar esse y e colocar x mais 1, aqui, quadrado, tá? Menos x ao quadrado igual a 37. O que eu vou fazer é resolver essa equação. Veja, o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo mais o dobro do primeiro pelo segundo, que é 2x, menos x ao quadrado, né, igual a 37. Esse x ao quadrado corta com esse x ao quadrado, e eu vou ter 2x igual a 37, passo para lá menos 1, dá 36, e o x dá 18. 36 dividido por 2 é 18. Ora, se o x é 18, né, o que eu tenho para o y? Eu não preciso nem calcular o y aqui, porque o y é sequencial. Então, se o x é 18, veja, se eu botar o x 18 aqui, o y é 19, mas não preciso, porque eu sei que os números, né, x e y são números naturais de sequência. Então eu tenho aqui o 18, que é o x, e eu tenho o 19. Muito bem. Agora, na realidade, ele quer o menor desses 36 números que estão aqui dentro, entre x ao quadrado e y ao quadrado. Então eu preciso saber quem é 18 ao quadrado. E eu preciso saber quem é 19 ao quadrado. Então vamos fazer aqui, ó, tá?
fazer aqui nesse cantinho aqui, ó. 18 vezes 18. 8 vezes 8, 64. 8 vezes 1, 8. 6, 14. 8 vezes 1, 8, 1. 4. 8 e 4, 12. 1 e 1, 2. E 1, 3. Então, esse cara aqui é 324. Agora, e o 19 ao quadrado? Vou fazer, sem pensar muito, tá? 9 vezes 9, 81. 9 vezes 1, 9 e 8, 17. 9, 1, 1, 9, 7, 16. E 1, 361. 9, 7, 16. 1, 2, 3, 361. Então, esse cara aqui é 361. Ora, ele diz, né, que pelo cálculo que a gente fez, se você contar aqui, não precisa, você vai ter exatamente aqui dentro, tá? Aqui dentro, né, desses dois carinhas, você vai ter 36 números naturais. Não precisa escrever. Agora, se você tem 36 números naturais aqui, desses caras que estão aqui dentro, é evidente que eles são crescentes, você vai querer o menor. Então, o menor é o cara que está depois de 324, né? Porque ele vai ser 325, os caras que estão aqui dentro é 325, 326, 327, etc, até 360. Certo? Então, aqui dentro, esses caras vão ter 36 números naturais. Ora, quem é o menor desses caras? 325, está aqui, ó. 325. Então, a nossa resposta, tá, é 325. E se você buscar aqui na letra, né, a letra é a letra A, que tem ali o número natural 325. Tá aí, gente, uma questão interessante, certo? Não é simples e é evidente que você precisa ter esse conceito que eu coloquei aqui na mão. A partir daqui você caminha e chega à solução. O problema é você perceber na hora da prova, né, isso que eu coloquei aqui. Ok? Então é uma questão que provavelmente poucas pessoas acertaram. Um grande abraço e até a próxima resolução de questão da prova de Saquarema 2023. Bom, gente, nós vamos resolver a questão 17 da prova de Saquarema, que ocorreu agora em 2023. É uma questão muito interessante, tá? Não é uma questão simples, tá? É uma questão que exige, você precisa pensar na questão e perceber, tá, um modelo ali para você resolver, né, um caminho, vamos dizer assim, matemático para resolver. Não tem caído questão muito parecida com essa nas provas do IBAN. Tá? Bom, o que eu quero, assim, antes, colocar para vocês é o seguinte. Esse x e y a gente não conhece, mas vamos supor, né, que eu tenha dois números, né, que seriam naturais consecutivos, por exemplo, o 3 e o 4. Então, são números naturais consecutivos. Veja que o 3, que é o primeiro, é menor que o 4. Então, há uma sequência aqui de dois
naturais consecutivos. Ora, aqui nós sabemos que existem quantos naturais? 2 números naturais. Agora, se eu elevar o 3 ao quadrado, que dá 9, e se eu elevar o 4 ao quadrado, que dá 16, nós vamos ter entre o 9 e o 16, quantos naturais? Vamos botar aqui, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, vou escrever aqui, entre 9 e 16, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 naturais. Então, o que ocorre? Quando eu tenho 2 números sequenciais naturais e eu quadro, isso aqui aumenta. Né? Esse valor aqui entre os naturais ao quadrado, veja que aumentou, enquanto aqui entre os naturais não tem nenhum, é evidente, só tem 2 números. Aqui, se eu for pensar de 9, vou botar assim, de 9, incluindo, né? De 9 a 16, tá? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos 8 naturais. Mas aqui eu pude contar. Quando eu tenho x e y não conheço, como é que eu posso escrever matematicamente, né, quantos naturais existem de um número até outro? Vamos pensar aqui usando esse conceito matemático. Você pega o 16, tira o 9, evidente que isso aqui é uma sequência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, quando eu tiro 16, eu tiro 9, né, eu estou tirando todos os naturais, inclusive o 9. Então, eu tenho que sempre somar 1, faço a diferença desses extremos, e sempre somo 1, que é o 9, que eu tenho que colocar, porque eu quero os naturais de 9 a 16, incluindo 9 e 16. Então, aqui dá 8, né? 16 menos 9 dá 7, mais 1 dá 8 naturais aqui dentro. Então, usando esse rabisco aqui, é que a gente vai caminhar para a resolução, ok? Bora. Então, agora nós vamos ver o seguinte. Veja só. Eu tenho x e y, 2 números naturais e consecutivos. Tá? Nesse caso aqui, né, quando eu subtraio, quando 2 números são consecutivos, né, eu subtrair 2 números consecutivos, por exemplo, 4 menos 3 dá 1. Se eu pegar, por exemplo, o 7 e o 8, 8 menos 7 dá 1. Então, a diferença, tá, de 2 números consecutivos, que eu tenho que começar a formar algumas equações para achar exatamente a resposta. Então, eu vou colocar assim, y, se eles são consecutivos, eu tenho certeza que y menos x igual a 1. Tá? Uma equação. Muito bem. Agora, veja, eu tenho x ao quadrado e eu tenho y ao quadrado. Certo? Aqui dentro, né, vou botar aqui, x ao quadrado e y ao quadrado,
aqui, ó, se entre x ao quadrado e y ao quadrado, existem 36 números naturais aqui dentro. Aqui dentro. Mas vamos, se eu pegar e incluir esse cara e esse, passa a ser 38. 36, 37, 38. Então, números de x ao quadrado até y ao quadrado. De 9 a 16. De x ao quadrado e y ao quadrado. Então, eu vou fazer assim, ó. Y ao quadrado, que é o último, menos x ao quadrado, é isso? Y ao quadrado menos x ao quadrado. Tá? Agora, como eu fiz aqui, ó, 16 menos 9, né, eu somo 1, que é exatamente o 9. Usa a mesma coisa, y ao quadrado menos x ao quadrado, mais 1, sempre somando mais 1. Isso aqui não é 36, isso aqui é 36, 37, 38. Então, na realidade, eu tenho essa equação, y ao quadrado menos x ao quadrado, 38 menos 1 dá 37, uma nova equação. Interessante. Então, olha, eu tenho um sistema, veja, y menos x igual a 1 e y ao quadrado menos x ao quadrado igual a 37. Eu preciso achar quem é x e quem é y. Se eu encontrar quem é x e quem é y, eu vou conseguir achar a resposta. Então, é um sistema e nós vamos resolver esse sistema. Ora, veja que aqui o y é x mais 1. Né? Passei o x para lá, x mais 1. Eu vou tirar esse y e colocar x mais 1, aqui, quadrado, tá? Menos x ao quadrado igual a 37. O que eu vou fazer é resolver essa equação. Veja, o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo mais o dobro do primeiro pelo segundo, que é 2x, menos x ao quadrado, né, igual a 37. Esse x ao quadrado corta com esse x ao quadrado, e eu vou ter 2x igual a 37, passo para lá menos 1, dá 36, e o x dá 18. 36 dividido por 2 é 18. Olha, se o x é 18, né, o que eu tenho para o y? Eu não preciso nem calcular o y aqui, porque o y é sequencial. Então, se o x é 18, veja, se eu botar o x 18 aqui, o y é 19, mas não preciso, porque eu sei que os números, né, x e y são números naturais de sequência. Então, eu tenho aqui o 18, que é o x, e eu tenho o 19. Muito bem. Agora, na realidade, ele quer o menor desses 36 números que estão aqui dentro, entre x ao quadrado e y ao quadrado. Então, eu preciso saber quem é 18 ao quadrado. E eu preciso saber quem é 19 ao quadrado. Então, vamos fazer aqui, ó. Tá. Vou fazer aqui nesse cantinho aqui, ó. 18 vezes 18. 8 vezes 8, 64. 8 vezes 1, 8. 6, 14. 8 vezes 1, 8, 1. 4. 8 e 4, 12. 1 e 1, 2. E 1, 3. Então, esse cara aqui é 324. Agora, o 19 ao quadrado. Vou fazer, sem pensar muito, tá? 9 vezes 9, 81. 9 vezes 1, 9 e 8, 17. 9, 1, 9, 7, 16. E 1, 361. 9, 7, 16. 1, 2, 3, 361.
Então, esse cara aqui é 361. Ora, ele diz, né, que pelo cálculo que a gente fez, se você contar aqui, não precisa, você vai ter exatamente aqui dentro, tá? Aqui dentro, né, desses dois carinhas, você vai ter 36 números naturais. Não precisa escrever. Agora, se você tem 36 números naturais aqui, desses caras que estão aqui dentro, é evidente que eles são crescentes, você vai querer o menor. Então, o menor é o cara que está depois de 324, né? Porque ele vai ser 325, os caras que estão aqui dentro é 325, 326, 327, etc, até 360. Certo? Então, aqui dentro, esses caras vão ter 36 números naturais. Ora, quem é o menor desses caras? O 325, está aqui, ó. 325. Então, a nossa resposta, tá, é 325. E se você buscar aqui na letra, né, a letra é a letra A, que tem ali o número natural 325. Tá aí, gente, uma questão interessante, certo? Não é simples e é evidente que você precisa ter esse conceito que eu coloquei aqui na mão. A partir daqui você caminha e chega à solução. O problema é você perceber na hora da prova, né, isso que eu coloquei aqui. Ok? Então é uma questão que provavelmente poucas pessoas acertaram. Um grande abraço e até a próxima resolução de questão da prova de Saquarema 2023. Bom, gente, nós vamos resolver a questão 20 da prova de Saquarema 2023. É uma questão de PA. A banca, né, ela apresenta uma questão de PA onde você tem que saber, por exemplo, calcular o termo geral e a soma dos termos de uma progressão aritmética. Só que ele dá, né, valores, por exemplo, o primeiro termo ele chama de A, né, e envolve aqui, ó, a soma dos K primeiros termos é igual a K mais 1 vezes a metade do termo de ordem K. Então envolve assim, informações que vai exigir assim, um cálculo algébrico onde você tem que caminhar com muita tranquilidade. Porque se você não caminhar com tranquilidade, embora você conheça o conceito de PA, não são os conceitos de PA que aqui há uma cobrança, exatamente nos procedimentos algébricos para você determinar o valor de R. Então, é uma questão, né, que eu acho que exige, exigiu dos concursados, né, e provavelmente muita gente tentou fazer e parou pelo meio da questão, né. Mas vamos lá. Quer dizer, isso eu estou conjecturando, né, por conta de todo esse procedimento que vocês vão ver para calcular o valor de R de forma algébrica. Bom, então veja bem, uma PA, a razão é R. Então você tem a razão
razão da PA, que ele chama que é R. E o primeiro termo, quer dizer, o primeiro termo, ele chama de A maiúsculo, certo? A soma dos K primeiro termos é igual, então vamos lá, a soma dos K primeiro termos é igual a K mais uma vezes, então há um produto de K mais 1 multiplicado pela metade do termo de ordem K. Bom, eu vou aqui só colocar assim, ó, o primeiro termo é A, o segundo termo é A mais o R, né? O terceiro termo é A mais 2R, né? A mais R, A mais 2R, A mais 3R, e aí ele vai até chegar um A mais um valor aqui, ó, que seria esse cara aqui, que é o termo, o último termo, né, seria o termo AK. Por quê? Porque ele diz um termo de ordem K. Então, esse termo AK, né, ele é o A1, que é A, mais quantos termos tem? Seria o AK, K menos 1, que multiplica R. Então, o nosso, vou escrever aqui que seria o último termo, é o primeiro termo, A1, mais o N, que ele define como Kn menos 1, vezes o R, que ele dá como razão. Tá? Então, esse cara aqui é o último termo dessa PA. Ora, então, quando ele quer a soma desses K termos, né, ele afirma que a soma, né, dos K primeiros termos, a soma de todos esses termos, é igual a K mais 1 vezes a metade do termo de ordem K. Olha, o termo de ordem K é esse. Então, eu vou ter aqui o K mais 1, que multiplica A mais, tá aqui, A mais K menos 1 vezes a razão. Eu acho que aí, como ele diz que é a metade, né, vou botar tudo isso dividido por 2. Então, vamos lá. A soma dos K primeiro termos é igual a K mais 1 vezes a metade do termo de ordem K. O termo de ordem K é esse, seria o último termo, A mais K menos 1 vezes R. Então, metade, né, como aqui é um produto, divide por 2. Bom, e aí eu quero o valor de R. Ora, eu preciso de uma equação para achar o valor de R. Evidente que o valor de R, a resposta ali, já está colocando ali, sai em função de A. Tá? Então, é preciso que eu monte uma equação para que eu tire exatamente esse R. Veja que essa equação aqui, ó, tem K, tem A e tem R. Mas eu sei que a soma de K, eu vou botar separado. A soma de K primeiros termos de uma PA é o primeiro termo, que é A, mais o último termo, que seria o que é esse aqui, ó, A mais K menos 1, tá? Aqui, ó, A mais K menos 1 vezes R. Então, a soma dos termos, dos K primeiro termo de uma PA, é primeiro, meu A, mais o último, A1 mais A-N, que multiplica o número de termos. Ora, o número de termos é K. Tudo isso
sobre 2. Então, essa aqui é a fórmula da soma dos termos de uma PA. Então, cuidado, a fórmula dos termos de uma PA é A1 mais AN, que multiplica, vamos botar aqui o AK, que multiplica AK sobre 2, foi o que eu fiz. O A1 mais o AK, que multiplica K sobre 2. Ok? Isso aqui foi o que eu usei a fórmula. Beleza. Olha, então eu vou fazer essa igualdade. Eu vou escrever aqui desse lado A mais, vou colocar aqui depois o arrumo, A mais K menos 1 vezes R, vezes o K dividido por 2. Isso é igual ao que está do lado de cá. K, que está do lado de cá é isso aqui, ó, K mais 1, tá? Que multiplica A mais K menos 1 vezes o R. Tá? Tudo dividido por 2. K mais 1 vezes o A, repetindo, tá? Tem que tomar cuidado para que a gente não cometa aqui erro. Esse 2 com esse 2 simplifica. Olha, o que eu preciso é resolver isso aqui. Agora, veja só, você vai ficar assim, pô, eu tenho que achar o R. E veja que o R está em função de A. Olha, então, o que acontece aqui? Existe K aqui que está a mais nessa equação. Por quê? Porque se eu quero achar o R em função de A, as letras R e A são letras que vão ter que ficar no final. Então, essa é a grande questão. Né? Que o K ali é um valor, né, que seria o número de termos, mas que está a mais nessa equação. Olha, o que nós vamos ter que fazer é fazer um desenvolvimento algébrico aqui. Então, olha só, o A mais. Observe que esse cara aqui está multiplicando o K. É verdade? Eu preciso estar observando isso. Então, vai ficar AK, né? AK, mais esse cara está multiplicando isso aqui. Então, eu vou botar K2, K vezes K2, menos K, que multiplica R. Então, estou fazendo para ver o que vai dar. A mais AK mais K2, mais K2 menos K vezes o R. Do outro lado, eu vou ter AK, mesma coisa, AK mais o A, tá? Ó, AK mais o A, estou multiplicando, mais esse cara aqui por K menos 1. Porque eu peguei o K mais 1 e multipliquei por A, AK mais A. Agora o K menos 1, K mais 1 por K menos 1 é A mais B é menos B. Então é K2, quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo, vezes o R. Então cuidado, ó, K mais 1, que multiplica K menos 1, vezes o R. Então, ó, AK mais A. K mais 1, K menos 1, vezes o R. Eu tenho uma coisa aqui interessante, que ao fazer isso, evidente que se eu passar para cá isso corta, se eu passar para cá isso corta. Né? E aí, AK.
tá? Porque o A ficou sem o A aqui. O R não sai em função de K. Então, eu preciso pensar o que aconteceu. Né? Vamos voltar. Será que erramos alguma coisa? A soma de K é igual a K mais 1 vezes a metade do termo de ordem K. Aqui o termo de ordem K é A, que é o primeiro 1, mais A mais K menos 1 vezes R, 1 mais R vezes R, a metade, 2, está certo. E o que eu tenho ali? Eu tenho que a soma de K é o primeiro termo mais o último, A mais K menos 1 vezes R, A1 mais AN, que multiplica N, que é o K, sobre 2. Aí eu coloquei A mais K menos 1 vezes R. Opa, aqui é vezes R, está certo. A mais K menos 1 vezes R. Tudo isso, na realidade, é tudo isso sobre K. Eu botei aqui A mais K menos 1 vezes R, tudo multiplicado por K. Então, K está multiplicando tudo. É verdade? Então, aqui eu teria que botar assim. Muito bem. E do outro lado, eu tenho K mais 1, que multiplica A mais K menos 1 vezes R sobre 2. Ora, esse 2 cortou com esse 2, e aí a gente muda o esquema. Então aqui eu tenho AK mais, na realidade, esse A com esse A dá 2A, né? Ó, A com A dá 2A. Então vai dar 2A vezes K. 2AK mais, aqui eu vou multiplicar. Eu vou botar K menos 1 vezes R. Então eu peguei o A com A, deu 2A, K, depois K menos 1 vezes R. Muito bem. Do outro lado, eu tenho A, K mais 1, né? Mais esse cara com esse, dá A mais B, A menos B, dá K2 quadrado primeiro menos o quadrado segundo, vezes o R. Então, K mais 1 vezes o A, né? Mais K mais 1 com K menos 1, vezes o R. Tá certo, esse cara com esse, né? Mais esse cara com aquele lá. Muito bem, então aqui eu vou ter 2AK mais K2 menos o K. Eu posso multiplicar isso aqui, ó, K2R menos KR, né? Ó, K2R menos KR. E do outro lado, eu tenho AK mais A, e aqui mais K2R, né, menos o R. Muito bem. Veja que esse K2R, com esse K2R, simplifica, né? K2
2R, lá e lá é para 2R. Eu vou passar, vamos ver aqui, 2AK menos AK. Peguei esse cara, passei para cá. Dois AK, tá? 2AK menos AK, tá? E aqui eu vou botar, passo para lá, KR, né, menos o R. Muito bem, muito bem, muito bem. Veja que 2AK menos o A dois AK menos AK, 2AK menos AK, aqui, ó, depois KR, passei para lá, menos R. Faltou um A aqui, não é isso? Faltou um A. Faltou um A aqui, ó. Mais um A. Então, 2AK menos AK. Olha, veja só. Esse A faltou aqui. 2AK menos AK, se eu botar 2AK menos AK, dá AK. Né? Eu vou passar esse cara para cá, menos A. Tá? Então vamos lá. 2AK menos A igual a KR menos o R. Então passei para cá, 2AK menos o A. Porque isso aqui na verdade é 2AK menos AK, deu AK. Então AK menos o A é KR menos R. Eu vou colocar o A em evidência, veja. K menos 1, porque dá AK menos A. E vou colocar o R em evidência, dá K menos 1. Olha que interessante. Esse K menos 1 corta com K menos 1. Então desapareceu aquele K que estava ali influenciando negativamente, vamos dizer assim, na solução. E aí, se eu quero R, eu tenho R igual a A. Então R igual a A. Ora, R igual a resposta, tá, é a letra A. Então, gente, veja que o problema é um problema onde você precisa ter os conceitos de PA, né, soma dos termos de uma PA, termo geral, mas a grande questão é você fazer esse desenvolvimento algébrico, perceber que há um valor de uma incógnita a mais e que nesse trabalho você vai ter que simplificar e aí sim chegar na razão em função de A. Então é um problema, de certa forma, não é simples, tá? E se você, como eu já disse, não tiver tranquilidade nesse algebrismo, você não consegue chegar nessa resposta. Um grande abraço e até a próxima questão da prova de Saquarema. Bom, gente, nós vamos resolver a questão 20 da prova de Saquarema 2023. É uma questão de PA. A banca, né, ela apresenta uma questão de PA onde você
tem que saber, por exemplo, calcular o termo geral e a soma dos termos de uma progressão aritmética. Só que ele dá, né, valores, por exemplo, o primeiro termo ele chama de A, né, e envolve aqui, ó, a soma dos K primeiros termos é igual a K mais 1 vezes a metade do termo de ordem K. Então envolve assim, informações que vai exigir assim, um cálculo algébrico, onde você tem que caminhar com muita tranquilidade. Porque se você não caminhar com tranquilidade, embora você conheça o conceito de PA, não são os conceitos de PA que aqui há uma cobrança, exatamente nos procedimentos algébricos para você determinar o valor de R. Então, é uma questão, né, que eu acho que exige, ou exigiu dos concursados, né, e provavelmente muita gente tentou fazer e parou pelo meio da questão, né. Mas vamos lá. Quer dizer, isso eu estou conjecturando, né, por conta de todo esse procedimento, vocês vão ver para calcular o valor de R de forma algébrica. Bom, então veja bem, uma PA, a razão é R. Então você tem a razão da PA, né, que ele chama que é R. E o primeiro termo, quer dizer, o primeiro termo, ele chama de A maiúsculo, certo? A soma dos K primeiros termos é igual, então vamos lá, a soma dos K primeiros termos é igual a K mais uma vezes, então há um produto de K mais 1 multiplicado pela metade do termo de ordem K. Bom, eu vou aqui só colocar assim, ó, o primeiro termo é A, o segundo termo é A mais o R, né? O terceiro termo é A mais 2R, né? A mais R, A mais 2R, A mais 3R, e aí ele vai até chegar um A mais um valor aqui, ó, que seria esse cara aqui, que é o termo, o último termo, né, seria o termo AK. Por quê? Porque ele diz um termo de ordem K. Então esse termo AK, né, ele é o A1, que é A, mais quantos termos tem? Seria o AK, K menos 1, que multiplica R. Então, o nosso, vou escrever aqui que seria o último termo, é o primeiro termo, A1, mais o N, que ele define como Kn menos 1, vezes o R, que ele dá como razão. Tá? Então, esse cara aqui é o último termo dessa PA. Ora, então, quando ele quer a soma desses K termos, né, ele afirma que a soma, né, dos K primeiros termos, são a soma de todos esses termos, é igual a K mais 1 vezes a metade do termo de ordem K. Ora, o termo de ordem K é esse. Então, eu vou ter aqui o K mais 1, que multiplica A mais, tá aqui, A mais K menos 1 vezes a razão. Eu acho que aí, como ele diz que é a metade, né, vou botar tudo isso dividido por 2. Então vamos lá. A soma dos K primeiros termos
é igual a K mais 1 vezes a metade do termo de ordem K. O termo de ordem K é esse, seria o último termo, A mais K menos 1 vezes R. Então, metade, né, como aqui é um produto, divide por 2. Bom, e aí eu quero o valor de R. Ora, eu preciso de uma equação para achar o valor de R. Evidente que o valor de R, a resposta ali, já está colocando ali, sai em função de A. Tá? Então, é preciso que eu monte uma equação para que eu tire exatamente esse R. Veja que essa equação aqui, ó, tem K, tem A e tem R. Mas eu sei que a soma de K, eu vou botar separado. A soma de K primeiros termos de uma PA é o primeiro termo, que é A, mais o último termo, que seria o que é esse aqui, ó, A mais K menos 1, tá? Aqui, ó, A mais K menos 1 vezes R. Então, a soma dos termos dos K primeiro termo de uma PA é o primeiro, meu A, mais o último, A1 mais AM, que multiplica o número de termos. Ora, o número de termos é K. Tudo isso sobre 2. Então, essa aqui é a fórmula da soma dos termos de uma PA. Então, cuidado. A fórmula dos termos de uma PA é A1 mais AM, que multiplica, vamos botar aqui o AK, que multiplica K sobre 2. Foi o que eu fiz. O A1 mais o AK, que multiplica K sobre 2. Ok? Isso aqui foi o que eu usei a fórmula. Beleza. Olha, então eu vou fazer essa igualdade. Eu vou escrever aqui desse lado A mais, vou colocar aqui depois o arrumo, A mais K menos 1 vezes R, vezes o K dividido por 2. Isso é igual ao que está do lado de cá. K, que está do lado de cá é isso aqui, ó, K mais 1, tá? Que multiplica A mais K menos 1 vezes o R. Tá? Tudo dividido por 2. K mais 1 vezes o A, repetindo, tá? Tem que tomar cuidado para que a gente não cometa aqui erro. Esse 2 com esse 2 simplifica. Ora, o que eu preciso é resolver isso aqui. Agora, veja só, você vai ficar assim, pô, eu tenho que achar o R. E veja que o R está em função de A. Ora, então, o que acontece aqui? Existe K aqui que está a mais nessa equação. Por quê? Porque se eu quero achar o R em função de A, as letras R e A são letras que vão ter que ficar no final. Então, essa é a grande questão. Né? Que o K ali é um valor, né, que seria o número de termos, mas que está a mais nessa equação. Ora, o que nós vamos ter que fazer é fazer um desenvolvimento algébrico aqui. Então, olha só, o A mais. Observe que esse cara aqui está multiplicando o K. É verdade? Eu preciso estar observando isso. Então, vai ficar AK, né? AK, mais esse cara está multiplicando isso aqui. Então, eu vou botar K2, K vezes K2, menos K, que multiplica R. Então, estou fazendo para ver o que vai dar. A mais AK mais K2, né,
mais K2 menos K vezes o R. Do outro lado, eu vou ter AK, mesma coisa, AK mais o A, tá? Ó, AK mais o A, estou multiplicando, mais esse cara aqui por K menos 1. Porque eu peguei o K mais 1 e multipliquei por A, AK mais A. Agora o K menos 1, K mais 1 por K menos 1 é A mais B é menos B. Então é K2, quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo, vezes o R. Então cuidado, é o K mais 1, que multiplica K menos 1, vezes o R. Então, ó, AK mais A. K mais 1, K menos 1, vezes o R. Eu tenho uma coisa aqui interessante, que ao fazer isso, é evidente que se eu passar para cá isso corta, se eu passar para cá isso corta, né? E aí, AK. Não era para cortar porque o A ficou sem o A aqui. O R não sai em função de K. Então, né, eu preciso pensar o que aconteceu. Né? Vamos voltar. Será que erramos alguma coisa? A soma de K é igual a K mais 1 vezes a metade do termo de ordem K. O termo de ordem K é A, que é o primeiro 1, mais A mais K menos 1 vezes R, 1 mais R vezes R, a metade, 2, está certo. E o que eu tenho ali? Eu tenho que a soma de K é o primeiro termo mais o último, A mais K menos 1 vezes R, A1 mais AN, que multiplica N, que é o K, sobre 2. Aí eu coloquei A mais K menos 1 vezes R. Opa, aqui é vezes R, está certo. A mais K menos 1 vezes R. Tudo isso, na realidade, é tudo isso sobre K. Eu botei aqui A mais K menos 1 vezes R, tudo multiplicado por K. Então, K está multiplicando tudo. É verdade? Então, aqui eu teria que botar assim. Muito bem. E do outro lado, eu tenho K mais 1, que multiplica A mais K menos 1 vezes R sobre 2. Ora, esse 2 cortou com esse 2, e aí a gente muda o esquema. Então aqui eu tenho AK mais, na realidade, esse A com esse A dá 2A, né? Ó, A com A dá 2A. Então vai dar 2A vezes K. 2AK mais, aqui eu vou multiplicar. Eu vou botar K menos 1 vezes R. Então eu peguei o A com A, deu 2A, K, depois K menos 1 vezes R. Muito bem. Do outro
lado, eu tenho A, K mais 1, né? Mais esse cara com esse, dá A mais B, A menos B, dá K2 quadrado primeiro menos o quadrado segundo, vezes o R. Então, K mais 1 vezes o A, né, mais K mais 1 com K menos 1, vezes o R. Tá certo, esse cara com esse, né, mais esse cara com aquele lá. Muito bem, então aqui eu vou ter 2AK mais K2 menos o K. Eu posso multiplicar isso aqui, ó, K2R menos KR, né? Ó, K2R menos KR. E do outro lado, eu tenho AK mais A, e aqui mais K2R, né, menos o R. Muito bem. Veja que esse K2R, com esse K2R, simplifica, né? K2R lá e lá é K2R. Eu vou passar, vamos ver aqui, 2AK menos AK. Peguei esse cara, passei para cá. Dois AK, tá? 2AK menos AK, tá? E aqui eu vou botar, passo para lá, KR, né, menos o R. Muito bem, muito bem, muito bem. Veja que 2AK menos o A menos AK, 2AK menos AK, aqui, ó, depois KR, passei para lá, menos R. Faltou um A aqui, não é isso? Faltou um A. Faltou um A aqui, ó, mais um A. Então, 2AK menos AK. Olha, veja só, esse A faltou aqui. 2AK menos AK, se eu botar 2AK menos AK, dá AK. Né? Eu vou passar esse cara para cá, menos A. Tá? Então vamos lá, 2AK menos A igual a KR menos o R. Então passei para cá, 2AK menos o A, porque isso aqui na verdade é 2AK menos AK, deu AK. Então AK menos o A é KR menos R. Eu vou colocar o A em evidência, veja, K menos 1, porque dá AK menos A. E vou colocar o R em evidência, dá K menos 1. Olha que interessante, esse K menos 1 corta com K menos 1. Então desapareceu aquele K que estava ali influenciando negativamente, vamos dizer assim, na solução.
E aí, se eu quero R, eu tenho R igual a A. Então, R igual a A. Ora, R igual a resposta, tá, é a letra A. Então, gente, veja que o problema é um problema onde você precisa ter os conceitos de PA, né, soma dos termos de uma PA, termo geral, mas a grande questão é você fazer esse desenvolvimento algébrico, perceber que há um valor de uma incógnita a mais e que nesse trabalho você vai ter que simplificar e aí sim chegar na razão em função de A. Então é um problema, de certa forma, não é simples, tá? E se você, como eu já disse, não tiver tranquilidade nesse algebrismo, você não consegue chegar nessa resposta. Um grande abraço e até a próxima questão da prova de Saquarema.